Mas a primeira e segunda semana, a gente faz uma avaliação da capacidade de compreensão e da Tá. retenção. Não sei se Uhum. você sabe a diferença, mas a compreensão é o que eu entendo enquanto os meus olhos passam nas linhas. Aham, aham. A retenção é o que eu consigo expressar depois que eu paro de olhar para o Esse é texto. meu problema, ou era meu problema. Estou treinando isso, é. Isso, exato. Uhum, uhum. Então, o que acontece? Né? As pessoas começam com 15, 25, pouquíssimos mais de 30, pouquíssimos. Tá? Você Uhum. conseguiu quanto? Acho que deu 13 e pouco, 14, minha primeira. Né? 13. É. Então, Mas aí a gente foi... só fez uma, né? Na semana passada não teve, estamos fazendo a eu segunda digo agora, assim, a né? inicial que eu falo. Uhum, A uhum. inicial, Foi né? isso, foi isso, foi A isso. inicial, quando é o primeiro teste, fica de Uhum, 15 a 25 e pouquíssimos passam de 30. uhum. Mas aí a gente vai cutucando isso. Tá bom? Cutucando o quê? Uma percepção ativa, ou seja, tentando procurar no texto e não esperar do texto. Então, tem gente que já lê esperando que o texto, né, pela didática do autor, ensine o que está escrito. Na verdade, você tem que ler buscando algo. O que eu estou buscando aqui nessa leitura? Eu estou buscando aqui como é que conserta uma torneira, Entendi, entendi. né? Uhum. Então, sou eu que busco, não é o texto que... Tem texto que ajuda. Tem Tá? texto que ajuda, que o autor se preocupa com a metáfora, né? Mas tem texto jurídico, por exemplo, que o autor ele faz questão de complicar, rebuscando vocabulário, né? Citando lei paralela. Uhum. Aí o camarada que não tem base não entende nada, né? Então, uma das dicas é começar com um livro mais fácil. Depois, parágrafos, tentando expandir a informação. Aí, depois feito isso, pelo menos 2 semanas, o ideal são 2 semanas, você começar a Tá? trabalhar a velocidade. Então, na velocidade, a gente pega o primeiro exercício do aplicativo. Do aplicativo. Ô, Então, o James, que tem lá no tem diferença? aplicativo? Oi? Desculpa perguntar, desculpa. Tem diferença eu Ah, treinar no aplicativo e na apostila em velocidade? Eu posso ficar só no aplicativo? por enquanto tem. Por quê? Porque as provas, maioria, ainda no papel, Uhum. né? Ou seja, o nosso social ainda tem o papel, diferente da Suíça, da Finlândia, do Japão, né? Entendi, entendi. Mas eu já posso ir treinando no digital, porque vai acabar o papel, Vai né? acabar. Uhum. Vai acabar o papel. Então, todo tipo de livro, de material de estudo, vai ser feito em digital. Então, eu Tá. já me antecipei aqui, já tarde, né? Inclusive, tem 1 ano que a gente faz isso. Então, você vai pegar lá o módulo básico, você vai pegar o Palavras. Beleza. Então, no Palavras, você vai identificar que tem o Uhum. cronômetro. Por exemplo, eu vou Uhum. treinar sem compromisso, eu ligo. Só para ter uma ideia de quanto tempo eu treinei. Né? E o metrônomo, que é um ritmador. Ok. É a segunda linha aqui. Uhum. Eu sugiro que comece. Por que eu sugiro? Porque, de repente, você tem que fazer menos. Ou, às vezes, está muito fácil, pode aumentar. Eu sugiro 40. Você pode fazer com a ponta do dedo aqui, né? Puxando para cá a seta. Tá. Ou Ou no você maisinho pode ali. ajustar com o sinal de menos ou de mais. Tá bom? Tá, você vai notar que tem monossílabas aqui, não é isso? Sim, sim. Então, como é que está a sua primeira linha aí? Tio, pão, fui, sob, pá. Igual a Então, sua. cada toque desse é um desafio. Você vai ler uma linha. Tá bom? Algumas pessoas leem muito mal mesmo, muito mal. E precisam usar uma varetinha, uma caneta. Aham. No último caso, o dedo, para conseguir acompanhar. Tá. Nesse caso aqui, ó, 40 toques por minuto significa o quê? Que em 1 minuto, você terá percorrido 40 linhas. Então, 40 Hum. ppm significa 40 linhas por minuto. Ah, não sabia. Que legal. Uma Entendi, linha entendi. tem, em média, 12 palavras. Quando você ficar craque no 40, você já está lendo
né? 40 vezes 13, 520 palavras por minuto. Uhum. Então, para você ter uma ideia, você lia quantos ppm? Eu acho que a compreensão deu baixa, mas bateu 400 e pouquinho lá. Então a gente chama de incompatível. Foi, Quer dizer que você você me passou falou. o olho, E tá? não retive Sem nada. compreensão. Então, Uhum. nesse caso aqui, Felipe, você vai ler monossílabas. Mas por que eu vou ler monossílabas? Eu não sou analfabeto, estou aprendendo a ler, né? Por Aham, quê? Porque eu vou fazer uma negociação, e isso você entende bem. Eu vou aham. negociar com o meu inconsciente. Perfeito. Como assim eu vou negociar com o meu inconsciente? Eu vou mostrar para ele de que maneira, fazendo o exercício consciente, existe um processo que vai fazer com que ele Uhum, identifique que você está lendo palavras inteiras. uhum. Entendi, Então, eu não entendi. estou lendo sílabas. Como a palavra só tem uma sílaba, o cérebro vê que, olha aí, eu consigo ver as letras e entender a palavra. Perfeito. Então, não é Uhum. B com A, ba, B com Ebé, B com Ibi. Aí, ba com lá, da bala, Entendi. né? Ou seja, a alfabetização parou aí, Esse que é o na problema, né? análise sintática. Ela para na Aham. análise sintática. A é artigo, bala é o sujeito, é o verbo, gostosa é o adjetivo. Não é isso? Aham, aham. Então, dentro desse formato das classes gramaticais, você aprendeu o que é cada coisa. Só parou aí. Agora, aqui não, nós estamos na aceleração. Então, como é que eu inicio essa aceleração? Na percepção integral. Então, vamos fazer uma vez, ó, cada toque uma linha, Vamos lá. tec, tec. E se eu não der conta? Se eu estiver lendo e bater o toque, você para e vai para a linha de baixo. Tá bom. Tá? Se acontecer demais, né, toda hora, aí Diminui. tem que diminuir. Então, Tá, 35, 30. Tem aluno que começa no 25. tá. Mas se Posso você começar? achar que está sobrando tempo, só para você Aham. entender o fio da meada, né? Quando eu estou lendo, quando você acabar, você respira, hiperventila, né? Se você achar, professor, eu lia e eu via que sobrava tempo, dava para ir mais rápido. Aí nós vamos acelerar. Tá bom. Tá? Então, esse é só como é que se fala, né, na Fórmula 1, né? Reconhecimento de pista. Ok. Tá? Valendo. Tá. Acho que dá para aumentar para 45. Pode aumentar? Calma aí. Uhum. Então, no 40 você achou confortável, né? Tá Só que na você só vai teoria. fazer uma vez cada folha. Você vai notar que o bloco palavras tem 10. Você vem com o dedo, passa, tem o 2. Tá, E o 2 são de sílabas, certo? certo. No de sílaba tem uma curiosidade. Ao invés da gente ler da esquerda para a direita, Ixi. nós vamos ler da direita para a esquerda, como se fosse hebraico, aramaico, como se fosse árabe. Né? Tá Então, bom. como é que são as. Traz para frente aí. Caju, onda, caça, arte, vida. O 2. Então, caju, né? Ou seja, meu cérebro não vai ler Juca. Entendi. Ele bate o olho de uma vez só, né? Isso, ele nem lê caju, nem juca. Uhum. Ou um outro exemplo, né? Amor. Ele Roma. não lê AMOR, Aham. que de trás para frente seria ROMA, seria Roma. Uhum. Então, por incrível que pareça, o cérebro, ao invés de Roma, continua lendo amor. Ao Uhum. invés de Juca, ele continua lendo caju. Uhum.
Então, não é que você vai provocar, isso é automático. Só que, para economizar energia, por isso que eu disse que a negociação é com o inconsciente, o cérebro olha no meio, como se existisse um ponto imaginário no meio da palavra. Não sei se você sabe, você lê pulando. Você não lê correndo. Entendi. Tá? Então, por que eu falei cuidado para aumentar para 45? Esse aqui tem o dobro de sílabas, e ao invés de ler da esquerda para a direita, então vamos ler de trás para frente. Tá? Então, você pode aumentar, Vou claro que manter. quer aumentar ou quer manter. Vou manter, vai. Não tem problema, Então, não. Vou vamos manter. manter, e no próximo a gente, conforme for, aumenta. Pode fazer? Valendo. Pronto. A respiração ela é mais agressiva, né? Dá uma assim que chama de respiração do fogo, né? Eu puxo o ar, né? Quando eu faço a entrada do ar, até não caber mais, né? O Tony Robbins fala para segurar um pouquinho, né? O Laí Ribeiro faz o 4-4-4, mas o Damasceno diz simplesmente puxa, trava e solta, né? Expulsando o ar, né? De forma agressiva. Sabe quando você está correndo, voluntariamente você não faz isso? Né? Você puxa, mesmo que você não queira. Por que que na leitura a gente não faz isso, já que o cérebro gasta mais oxigênio lendo do que as pernas correndo? Você sabe por quê? Não sei. Porque o ser humano lê há poucos séculos. É verdade. Pra você ter uma ideia, existe índio no Brasil há mais de 500 anos. Antes de Pedro Álvares Cabral, antes dos africanos, antes dos europeus, né? E a gente só começou a estudar mesmo em escolas, né, em 64. Em 1964, e olha que não tinha escola para todo mundo. Getúlio Vargas disse: ó, a partir de hoje, né, os pais são obrigados a levar o filho para a escola. Ou seja, não existe uma mutação ainda no cérebro para você respirar enquanto lê. Ó. Por isso a pessoa ela lê sem respirar, sente sono, preguiça, dor de cabeça, Eu já notei isso. agonia. Por quê? Porque ela está sem a oxigenação cerebral. Tá? Não sabia disso. Agora, para correr, não. O ser humano corre há 50 mil anos, que é o Homo sapiens sapiens. Há 50 mil anos você tem que fugir. Alguém vai te pegar, você corre. Você vai pegar alguma coisa, você corre para pegar ou para fugir. Né? Então, geneticamente falando, teu corpo muda quando você corre. Mas quando você vai estudar, teu corpo não muda. Você tem que provocar mudança. Tá? Então, um ou outro lia, virava gênio, né? Leonardo da Vinci, Aristóteles. Né? Então, quem tinha acesso ao livro virava gênio. Muito bom. Okay. Então, você fez... O que você achou do 40 aí? Foi um pouquinho mais difícil. Mas dava para ter aumentado. Acho que do 45 fica bom, eu acho, né? Isso, então, claro. Então, nós vamos por 3. Você vai passar por 3. E nós vamos ler em zigue-zague. Até que eu vou economizar a volta. Ó. Volto na segunda linha, TEC. Vou na terceira, TEC. Volto na quarta, TEC. Ele chama zigue-zague, zigue-zague. Uma pergunta, professor. Eu sei que a gente está no exercício, que você está mostrando isso. Sim.
Isso vale quando você está no teu nível aí, fluente, etc. Isso vale para texto grande? Você lê texto assim, num livro, quando você faz Não, em 5 né? Não, segundos e tal? não. O objetivo o quê? Olha só, quando eu leio da Não te esquerda vejo para a lendo de, sei lá, direita, a 9 segundos tendência é uma ler a página. sílaba, né? Sim, sim. No caso aqui, projeto. Mas Aham. como eu já treinei a folha 1, que tem monossílaba, e no 2 Entendi, eu li de trás para frente, para não ler caju, aliás, para não ler juca, para continuar vendo caju, aqui para o cérebro não esquecer que eu quero ver a palavra inteira, eu entendi. vou, que é assim que eu vou ter que ler, mas volto, Tá bom. para ao invés de olhar projeto, olhar no G e enxergar o todo. Uhum, uhum. Então, pode aumentar para 45. Esse ele é mais fácil porque ele economiza a volta. Mas só para rapidinho, a minha pergunta para você é: você, quando você faz uma página em 9 segundos, você faz esse movimento com o olhar, você faz no zigue-zague um abraço, é isso? Não, foi o que eu disse. Isso não é para ler em zigue-zague. Isso é Ah, não só é, né? para Para a treinar. fisiologia ocular Ah, entender, entendi, perfeito. entender que você vai parar de ler sílabas Perfeito, entendi, para compreendi. enxergar a palavra inteira. Depois você vai treinar a ler mais de uma palavra de cada vez, depois várias palavras de cada vez, depois linhas de cada vez. Nossa, Se o texto for entendi. muito fácil, eu bato 3 vezes só. Tec, tec, tec. Pronto, já sei o texto. E eu explico com detalhes, não é aquela explicação tipo, entendeu? Meia sola, não. Tal, fala como Entendi, qualquer coisa lá, não. entendi. Quando eu vou fazer uma demonstração que exige uma presença de público, né? Uhum, Aí eu geralmente explico citando os detalhes, os nomes, né? Às vezes eu explico por parágrafo, uhum. né? São 4 parágrafos, sendo que no primeiro e bota uma pessoa para conferir, né? Que deve ter Tá bom. visto já nas Eu tem vi. centenas, né? Nós temos 1.300 ou 400 e poucos vídeos. Nossa, entendi. Então, valendo, vamos fazer esse Valendo, fechou. zigue-zague. Vamos lá. Bacana. Quando você respira é porque acabou, não é isso? Sim. Então, para de olhar, né? É só uma leitura. Uhum. E aí, o que você achou do 45? Eu acho que esse é o limite, tá por aí a É coisa. o Eu acho limite. que O que é interessante, assim, por exemplo, você vai para a academia, treina com 20 quilos. Vai chegar uma hora que você vai sentir que está obsoleto. Ó. O cronômetro já está marcando 14 minutos, certo? Mas Uhum, é claro que uhum. tem a teoria. A sugestão é que você treine 10 a 15 minutos por dia. Tá Só que bom. você vai treinar a folha 1, né? Terminou, respira, folha 2, traz para frente. Folha 3, zigue-zague. Folha Aham. 4, esquerda, direita. Folha 5, direita, esquerda. Folha 6, zigue-zague. Aí vai até a 10. Esse Ah, bloco vai legal. até aqui o 10, onde tem palavrões, tá vendo? Aí tá um pouco mais difícil, né? Fica um pouquinho mais desafiador. Tá. Tá, então a ideia é você fazer o quê? Ser sensível ao metrônomo. Como assim ser sensível ao metrônomo? Quando você achar que está fácil, você acelera um pouquinho. Se Tá. você vê que está se perdendo muito, porque quando não lê a linha toda, vai para a linha de baixo. Se você vê que está se perdendo muito, aí Uhum. você diminui. Tá. Tá? Então, o que, que eu ganho aí? Primeiro, ritmização. Você deve ter percebido que você começa a ler numa velocidade e termina lendo em outra. Sim, Vai sim. chegar uma hora que esse toque vai ficar na tua mente, tá? Eu consigo aumentar o metrônomo na cabeça. Nossa. Acostumou, né? Tipo 30 músico, né? anos, né? É igual, tem gente que consegue ler a partitura na mente, músicos, né? De muitos Legal. anos, né? É igual tabuada, cálculo, tem gente que faz cálculo mental, Uhum, né? uhum, Fica automático. Então, além disso, do ritmo, você vai aprender a perceber palavras inteiras, é uma uhum. percepção integral.
E terceiro, nós vamos treinar nesse bloco velocidade. Por quê? Porque você tem que ser sensível e aumentar o toque sempre que possível, né? Tá bom. E é claro, você vai continuar